Vamos lá para mais um episódio, agora o número 2. Bora. Legal. Hoje a gente tem um assunto aqui, a gente estava se divertindo horrores antes de ligar a câmera. Afinal de contas, vou expor vocês. Pode? Pode expor. Pode. 3 gays para falar sobre esse assunto? Meu Deus do céu, Será que vai dar bom? Isso vai dar ruim, não é possível. Mas vamos adiante. Estamos aqui hoje com o Dr. Rodolfo Gucci, o Dr. Felipe Ayala, e nós vamos falar sobre preenchimento peniano. Para quem não sabe o que é peniano, joga aí na internet, procura o que é, porque afinal de contas, como a gente disse, vai ser difícil falar sem ficar aqui empolgado. Sim. Não é? Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Primeira coisa, se apresenta aqui, Rodolfo Gucci, formação. Muito prazer, eu sou o Rodolfo Gucci, eu sou biomédico esteta, sou especializado então em harmonização facial e agora, né, harmonização íntima, que é uma área que eu gosto muito, né? Não vamos mentir, né? Uma área que eu gosto De muito. trabalhar, vamos deixar de com trabalhar certeza, com essa isso. área. Trabalhar. E aí, Fê? Eu sou Felipe, já estou há 13 anos na estética. Tô concluindo meu internato também, então no final do ano vem um CRM. Eba! Estética íntima masculina é uma coisa que a gente está gostando bastante. É uma área que está crescendo muito também, né? Entenda, crescendo de todas as formas possíveis. E a gente está... Está crescendo, é uma área estética, chega, está crescendo, calma. E é uma área sensacional, porque daí a Certo. gente não tem só o preenchimento, né? Como a gente vai falar, tem Certo, muitas certo. coisas que englobam essa estética íntima. Exato. E aí eu vou fazer logo a primeira pergunta para vocês aqui. O que envolve na cabeça de uma pessoa que procura estética íntima? Qual é a primeira queixa, a primeira ação que a pessoa que procura estética íntima para vocês, assim, qual é a primeira coisa que a pessoa fala? Eu acho que Mais fala, eu né? acho que diferente da estética convencional em relação à imagem, né? Aqui também sempre tem relacionado com a autoestima. O homem, para questão íntima, tem uma pressão muito maior, né? Já começa com um tabu, né? Mas para ele traz uma dor existencial, né? Que assim, tanto no mundo heterossexual quanto homossexual, a questão do tamanho do membro é muito importante para a autoestima, né? Depois vem as outras coisas como o corpo, como o rosto, mas a íntima é muito importante. Muito, muito importante. Mais do que, assim, 6 anos de estética, eu nunca tive pacientes com mulher e homens em relação ao facial trazendo tanta dor, né, íntima, como do preenchimento íntimo, como da área íntima. Quando você coloca dor, a gente está falando da dor existencial, do problema, Isso, do problema gerado na cabeça da pessoa por não se dando um enquadrar exemplo. num padrão não X. se enquadrar num padrão X, né? Por exemplo, assim, eu Ok. tenho certeza que uma pessoa com um lábio mais fino, talvez com uma olheira muito profunda, talvez ela não boicote tanto uma vida dela. Mas os nossos pacientes, assim, de 10, 9 trazem histórias muito dolorosas, né? Histórias de, assim, que o preenchimento transformou. Eu nunca vi isso com botox facial. Eu nunca vi isso Entendi. Realmente, com preenchimento de olheira, com preenchimento labial. Tanto que, assim, foi para mim uma transformação pessoal, porque eu estava querendo sair até mesmo da área de estética, porque eu não via aquela profundidade que eu queria como profissional. Eu queria realmente transformar uma vida, transformar as pessoas. E eu achei no nicho do preenchimento íntimo. E Beleza. trabalhando, E aí? trabalhando com estética íntima masculina, eu percebi o quanto a sociedade também é falocêntrica. Como que os homens realmente eles se limitam ou se podam por conta de tamanho de membro, né? Então eles deixam de ir para praia, eles não usam sunga, eles quando eles trabalham, a gente tem até um caso de um paciente que a gente vai comentar depois, mas um paciente que ele tomava banho na empresa após expediente, Ok. mas ele esperava os Todo colegas todo mundo irem ir embora. embora para ele Isso. tomar banho tranquilo, em paz, porque ele tinha vergonha do tamanho do membro. Então, eu tenho visto como que a sociedade é falocêntrica, né? O quanto isso realmente importa para o homem. Coisa que para a mulher, às vezes, ela não faz questão nenhuma. Será? Mas para o homem... Eu acho que a A gente mulher teve- faz questão, sim, é que também foi um nicho que Depende. Peraí, vou te cortar. Surgiu uma pergunta Tá. que é importante nesse momento. O homem que procura um preenchimento peniano, algum deles fala assim, é para agradar minha mulher ou meu parceiro? Ou é vaidade? eu acho que As duas as coisas. sempre As duas foram, coisas, né, com uma muito frequência das duas relacionadas. coisas sempre. É. É muito comum, né? Muito comum, sempre teve. É Eu pra- diria que sempre- a maioria foi uma coisa pessoal, mas sempre tem a questão do agradar, né? O O parceiro. parceiro,
que às vezes também o próprio parceiro teve casais que foram juntos, né? Sim. Que o casal, Aham. o outro não queria, ela falava que não era importante, mas ele sentia necessidade por ele para agradar legal o isso, parceiro. né? Legal isso. E eu acho que isso também está relacionado, assim, na nossa cultura, quando eu falo nossa cultura o homem gay, né? Ele traz mais esse peso do que o homem hétero. Porque, É mesmo? sim. A conversa, assim, pro mundo hétero gira em torno de, sim, do tamanho do membro, mas depois tem outros alicerces familiares, profissionais. Pro homem gay é mais primeiro uma questão física muito forte, depois vem essas outras áreas. Então, a questão do preenchimento peniano, né, assim, vai de 10 pacientes, eu diria que 8 são pacientes gays e 2 héteros, né, nessa proporção. Certo. Né? E esse assunto, essa questão, tanto para o homem gay quanto para o homem hétero, ela é muito travada. Tem um tabu ali. Travado, Entendi, né? Fica entendi. subentendido. Rapidamente, para o pessoal que é leigo não achar que a gente está falando aqui de coisa. Como é feito um preenchimento peniano hoje? Vai ficar tudo calombado? Vai ficar onde é aplicado isso? Vai ficar uma bolota? Como que é isso? Explica rapidamente pro pessoal aí que está ouvindo. A princípio, o preenchimento peniano é 100% feito com ácido hialurônico. Certo. Houve em épocas, há muito tempo atrás, que utilizavam outros produtos, como PMMA, mas hoje, né, com o advento do ácido hialurônico, um material que é muito mais seguro, que é tecnológico, que é reabsorvível, biodegradável, a gente utiliza 100% do ácido hialurônico. Então, o objetivo também do preenchimento é dar volume para o pênis. Né? Ok. Ele não vai aumentar o tamanho dele quando ereto. Isso é um grande... Então a gente está falando de grossura. A gente está falando de grossura Isso. quando flácido e Ok. quando ereto. E a gente fala também de volume quando ele está flácido. Ok. Porque ele vai ficar mais pesado. Então, se ele fica mais pesado, teoricamente, ele vai aumentar o tamanho. Mas só porque ele está mais pesado, só porque ele tem mais volume. Mas esse tamanho não altera quando ele está ereto. É que também uma a maior, técnica. Desculpa, né? A maior questão do preenchimento com o cliente não é nem questão dele hétero, é ereto, né? Ele flácido, né? Que ele encolhe muito. A gente tem essas duas diferenças, né? Do pênis, que ele tem um volume flácido até grande e outro que ele encolhe muito. E a maioria dos pacientes trazem essa questão do quando encolhe muito flácido e o preenchimento resolve muito essa questão. Aí tem a nome lá, técnico, Que é grow and shower. growing e shower, certo? Ou seja, o que na sunga, vou falar assim, flácido mole, tem um volume Aham. e o que não tem volume nenhum, mas na hora que fica excitado, Sim. assusta. Assusta, Assusta. Esse é o growing, certo? Isso. Então, assim, dentro dessa história, você colocou pra gente que tem um peso, tem mais volume, tem peso. Quanto de ácido hialurônico, em média, é colocado? É claro que é caso a caso disso. Mas quanto é colocado? E depois para o Rodolfo. Tem algum caso que a pessoa falou assim, eu queria fazer um preenchimento, você falou assim, cara, desnecessário. Eu queria saber disso. E aí, fala pra gente. É o que você falou, depende muito de caso a caso. Não, então, tem alguns pênis que realmente comportam 5 ml, tem pênis que comportam 10, 15, 20 ml em primeira sessão. Então, depende muito da expectativa do paciente, de como que está a estrutura desse pênis, até do quanto ele quer investir, né? Até quanto ele quer tirar do bolso, de fato, para investir nesse tamanho de pênis. Então, depende muito, de fato. Muito bom isso. Quando a pessoa quer investir no tamanho do pênis, isso é ótimo. Toma meu carro! Olha, nós temos pacientes que já têm um Celta no pênis. Uau! Revelações Temos, né? bombásticas do podcast. Jura? Mas o que é legal pontuar também é que, por exemplo, se a indicação de um paciente X for 30 ml, que é uma quantidade bem grande. Bem grande. A gente não vai colocar 30 ml de uma vez, porque imagina, 30 ml num tecido que não tem nada, vai gerar uma congestão ali Exato, de líquidos que é muito exato, grande. exato. Então, a gente começa com 5 ou com 10, depois de um mês, 40 dias, a gente coloca mais 10, reavalia, vê como é que está. Como é uma técnica artesanal, digamos assim, pode ser que um lado fique um pouquinho maior do que o outro, então a gente vai fazendo os ajustes. Afinal, é um trabalho manual, isso, né? também É é um uma tecido obra de muito arte que a gente vai diferente. montando. E aí, depois de mais 30, 40 dias, coloca mais um pouco. Então, a gente vai pontuando essas necessidades de acordo com o paciente, de acordo com idade, de acordo com o bolso, de acordo com a estrutura peniana. Tamanho, exatamente. Porque se o paciente já tiver um pênis grande, afinal, o preenchimento não é só para quem tem o pênis pequeno. Sim, O sim, paciente sim, também sim. tem o pênis grande, também pode fazer o preenchimento. O paciente tem o pênis grande, se colocar só 5 ml em toda a extensão, Vai aparecer quase nada. sumiu. Então, por isso que a avaliação é super importante. A gente entender qual que é o nosso... Da onde que a gente vai e também qual que é o nosso limite. Nessa diferença, né? Usando 2 exemplos. Teve um paciente que a gente colocou somente 3 ml, né?
Foi. Porque não, assim, nem antes, nem depois de 50 dias vai caber mais do que 3 ml. Já imaginou, então, o tamanho? Ô, dó. Nesse outro, momento me eles- baixou o momento de dó da pessoa. E o mas outro, tudo né, bem. que Sim. totalizou 50 ml. 50. E nesse... Eu sou farmacêutico. Quando você fala 50 ml, entendeu? bastante Na minha coisa. cabeça a gente consegue volumizar o quanto é 50 ml. É muita coisa. É muita coisa. É muita Só que coisa. assim, a anatomia normal dele Sim. comporta isso, né? Ah, Até eu isso falo é assim, sempre quando eu importante. falo para meus clientes, né? Que os clientes vão perguntar, 10, 15 ml, como que é? Eu falo assim, ó, é uma proporção, né? Uma tabelinha que a gente montou, porque 10 ml por um membro, vamos lá, na média brasileira, que é em torno de 13 centímetros, tá ok? Mas o dobro disso, aí já muda. Então, o meu mínimo tem que ser uns 20, 25 ml. Né? Senão não Então, faz- senão não vai não fazer faz diferença, né? Senão não vai fazer nenhuma. diferença. Esse paciente em questão, na verdade, ele chegou pra gente já com 20 ml, né? Que ele fez em outro lugar. E ele quis colocar mais, então a gente fez. A gente fez a sequência, né? E a gente colocou. E, assim, anatomicamente ficou funcional, ele gostou, é o que ele quer, né? Eu, particularmente, não acharia funcional pra mim, nem pra, assim... Mas é o que o paciente queria e dava. Teve outro paciente que queria algumas coisas, mas aí a gente falou, não dá, porque aí já fugiria, já seria até arriscado para nós, como profissional e ético, né? Chegar Sim, e sim. falar assim, ó, não dá para ultrapassar esse Não é limite. funcional. Não vai Nesse dar momento- para ultrapassar nesse esse momento, limite. Nesse momento, na minha cabeça, está se passando aquelas atrizes americanas que colocavam os peitos deste tamanho. Assim, sabe que a pessoa começa a colocar e Sim, vai sim. trocando a prótese, trocando a prótese. Daqui a pouco ela está com uma Daqui a pouco prótese de ela tá- 3 litros no peito deste tamanho, gigantesco e tal. E a gente fala assim, cara, quem foi que fez isso? Né? Então, como a gente já falou num outro podcast, a ética nessas histórias aqui é muito importante, Muito importante. porque Demais. senão a pessoa chega ali, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E o quanto isso é arriscado. Bom, todo procedimento ele é arriscado, desde uma limpeza de pele, se você fizer mal feita, até uma cirurgia plástica. E isso também não mudaria com o preenchimento peniano ou qualquer técnica que a gente fala da estética íntima masculina. Por isso que conhecer planos, conhecer a forma de aplicação, utilizar produtos que são legalizados, obviamente, diminui um pouco desses riscos. Ok. Mas hoje é uma técnica que é muito bem descrita. E sendo uma técnica descrita, a gente consegue replicar com segurança e consegue reverter caso haja, de fato, uma necessidade com a hialuronidase. Ok. Então, sim, é uma técnica com riscos, assim como qualquer outra, mas fazendo da maneira adequada, com um profissional adequado, que tem experiência, que tem todo um know-how, isso acaba diminuindo. E Perfeitíssimo. eu acredito assim, eu sempre fui focado na parte de harmonização, de preenchimento, e com o peniano é muito diferente assim a evolução do preenchimento. Quando a gente vai fazer um preenchimento de lábio, fazer um preenchimento de olheira, mandíbula, eu diria que, assim, eu coloquei uma concepção para mim de que são tecidos fixos. Por quê? Ok. Porque a gente não fica mexendo toda hora nos nossos olhos, a gente Sim, não sim, fica sim. encostando toda hora no nosso rosto. Agora, o homem, o pênis, a gente vai usar fisiologicamente para várias questões. A gente vai estar ali cutucando, a gente vai estar ali Sim, mexendo. sim, sim. A evolução do preenchimento não vai ser a mesma coisa do que o mercado, do que os profissionais estão habituados no rosto. Né? Temos que ter um cuidado muito maior, com muito mais tempo. Perfeito. E temos, então, clientes, né? Temos, então, pacientes que a gente tem uma evolução, assim, que em um mês o preenchimento já se adequou muito bem. Tem outros que demoram até 3 meses. A gente não tem como ainda, assim, organizar, porque cada ser humano é único, cada cliente vai trazendo uma fisiologia diferente, né? Sim, sim. Então, tem que ter um cuidado, que eu pensei assim, nossa, quando eu fui me formando, quando eu fui me especializando, eu já fiquei um pouquinho assustado, porque a Ele gente se empolga, tem né? que coordenar Ele quer cada paciente. Peniano, isso tem que ser 10 vezes mais. 10 vezes mais. 10 vezes com mais. certeza. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Risco funcional. Além do risco funcional, vocês falaram da estética, que muita gente vai lá por estética e tudo mais e tal. Já existiu algum caso da pessoa falar assim, eu acho que pelo tamanho que está, eu tenho problemas funcionais. Quero aumentar e isso me ajuda no funcional? Vocês acham que, quando eu falo assim, a pessoa foi lá e fez um preenchimento, a performance sexual dela muda porque na cabeça dela muda? O que vocês acham? É que a gente tem que parar para pensar que também a performance sexual, o libido, não depende também só de tamanho de pênis, né? É toda uma questão comportamental, psicológica, ambiental, de como você está com o seu parceiro, com a sua parceira. Então,
o prazer, a libido, né, não está ligada só ao tamanho de pênis. Mas, obviamente, se esse for um fator, o tamanho do pênis, for um fator que realmente mexa com essa questão de libido, de prazer, o preenchimento realmente vai mudar a vida do paciente, né? É exatamente disso que eu estou falando assim. Como vocês fazem para atingir a expectativa do que a pessoa te procura? Fala assim, como que vocês lidam com isso? Quando a pessoa chega com a queixa, acho pequeno, acho fino, acho isso, acho aquilo, como que vocês lidam com a expectativa? Fala assim, como vai ficar? Porque não tem como fazer uma inteligência artificial lá, ó, infla aí para a gente ver como que vai ficar. Nesse Entendeu? Não tem um caso- test drive para isso. Nesse caso, eu gosto muito de ter uma abordagem até mesmo psicológica, né, com os clientes, que eu acho que a gente da estética, a gente tem que ter essa abordagem não só funcional, né, ali, produto, mas também uma abordagem psicológica. Eu sempre tive isso com meus clientes de harmonização facial e estética íntima, acho que é muito maior. Por quê? A gente já viu vários tipos de clientes, né, que às vezes o cliente tem bem acima da média brasileira, mas na psicologia dele, ele acha que é pequeno. Ele acha que ele não traz satisfação para a esposa ou para o marido, né, E aí, assim, a primeira conversa que eu gosto de ter é falar assim, olha, a gente vai então cuidar, trazendo o resultado que você quer, mas se você não mudar a percepção lá na sua cabeça, não vai adiantar. Exato. A gente pode colocar 1000 ml, né? Colocar, assim, pode virar outra coisa, mas você tem que mudar essa percepção também. Então, antes, na avaliação, conversando com o cliente, porque não é uma regra, né? Por exemplo, assim, não é o que vem abaixo da média brasileira, que vou pontuar, se não me engano, é 13,7 centímetros, trazendo esse problema e os que estão acima não trazendo. Não, é muito aleatório, é muito individual de cada um. Né? Cada um traz, às vezes, que é uma questão própria da infância que trouxe, outros que falam que é a esposa, é muito individual. Então, eu sempre gosto de, vamos então, eu e o Felipe, vamos trabalhar no físico aqui, com o preenchimento, mas aí eu falo para o meu cliente, faça um favor para nós, para você principalmente, cuide do psicológico. Vamos, então, trabalhar essa questão de você, então, aceitar Gente, essa se eu vou nova- lá, muito eu não importante. vou. Eu não vou lá. Se eu chego lá e falo assim, eu quero um pênis maior, você fala assim, vai tratar teu psicológico? Eu dou um mundo na cara dos dois e saio de lá. Você criou 2 problemas agora pra mim. Inferno. Vamos lá. Acho importante vocês falarem do seguinte também. Existe algum outro procedimento junto com esse procedimento? A gente já ouviu falar de botox, algumas outras coisas. Quais outros procedimentos na estética íntima, além do preenchimento em si, que hoje tem no mercado? Uma coisa que eu gosto bastante é da redução de gordura localizada na região púbica. Sim. Porque muitas vezes não é que o pênis do nosso paciente ele é pequeno, ele está escondido. Escondido, E à medida que a gente reduz um pouco dessa gordura, o pênis ele acaba ficando mais exposto. Sim. Então, às vezes não só a gente faz o preenchimento no paciente com ácido hialurônico, como a gente também reduz essa gordura da região pubiana. Então, a redução de gordura é uma técnica. A aplicação de toxina botulínica em pontos estratégicos, né, conhecido também como escrotox, vai dar uma soltada na bolsa escrotal e aparentar ser maior, também é um outro tipo de técnica. A gente tem Bioestimulador de bioestimulador colágeno também, tanto na região pubiana, né, que não só a questão da gordura, mas parece que cai, assim, eu brinco que é uma casinha, né? Uma tartaruguinha, sabe? Parece que esconde. E aí a gente tem que reduzir essa casinha para poder projetar. Então, bioestimulador de colágeno também, né, no tecido, e o botox também no corpo. No corpo do da- pênis. do pênis. Nesse pra momento, impedir a esquece o que você tá retração. falando, porque na minha cabeça só tá tartaruguinha na minha cabeça. É que eu não tenho como pensar em outra coisa é que, agora. assim, esquece. aqui, eu lembro que uma das coisas há muito tempo até quando a gente foi fazer lá o Nextão, eu pensei assim, a gente fala muitas coisas técnicas, às vezes Sim, o cliente sim. ele fica assim, então eu fiquei pegando exato. alguns Exato. exemplos para explicar pro cliente, que aí na hora que eu tô falando assim sobre retração da camada muscular, o cliente fica assim, e quando eu falo assim, imagina uma tartaruguinha, aí ele cabecinha entende. pra Ó, dentro. aí para ele entende. a dica da gordura localizada, a gordura 4.1 da Next é a funcional, é a perfeitíssima para isso, é o que a gente melhor usa. resultado. É sensacional. Tá É o que tem A o gente tipo tem- Petit 41, não é? Isso, É isso. fantástico. É exatamente ela que seria a melhor indicação aí. Ai, ai. Bom, além de tendência eu acho que assim, é uma coisa bastante interessante, porque se a gente falar. Hoje a gente está num podcast falando de preenchimento peniano. Isso não passava na cabeça de ninguém há 10 anos atrás. Não de mesmo. jeito nenhum. Ninguém ia falar
pinto, pau, piroca, nenhuma palavra dessa em lugar nenhum, de jeito nenhum, né? Então, assim, a gente está aqui falando peniano, tá tudo muito, muito polite, né, para aqui, mas a realidade hoje do mercado é que quebrou-se essa barreira, a internet quebrou essa barreira e a gente pode discutir coisas importantes que eram tabus sérios e talvez esses seus pacientes tragam esses tabus. Eu quero saber o seguinte: qual o maior tabu que vocês já ouviram para alguém que procurou vocês assim? Eu quero preencher, mas eu tenho... o medo é o tabu, a vergonha é o tabu ou o ego é o tabu? Porque para algumas pessoas, como eu disse, pode ser que a pessoa não precise. E aí vai lá por ego. Fala assim, eu quero mais ainda que isso. Qual foi a coisa mais gritante, assim, de falar não para um ou falar, cara, você precisa muito de alguma coisa assim? Nossa, Peguei cheque mate nos dois. Eu pensei no de Indaiatuba. Não dá nomes assim, menino. Daqui a pouco ele dá Tem CPF muitas, mas da tem pessoa. muitas. Todo o Brasil, a gente tem todo o Brasil. Tá bom, isso. Eu pensei que... Porque, assim, nossa, me pegou o que você falou, porque eu acho que eu vejo vários exemplos para mim ao mesmo tempo. E por que eu pensei nesse? Porque esse não era nenhuma questão que ele sempre teve essa vontade, né? E tinham impedimentos muito familiares, né? E aí eu acho que, assim, foi a maior... Pra mim, a história dele foi a que mais me pegou. Foi a que mais me deu pensar assim, nossa, estou fazendo uma coisa certa. Estamos fazendo uma coisa que pega ali. Porque uma coisa que eu vejo em relação não só a isso, né? Para nós, homens, no geral, a autoestima do homem, a questão de saúde física, emocional, né, do homem, ela é um pouco negligenciada ainda, né? Tem um tabu gigantesco. Sim. E o homem, ele não tem aquela oportunidade de chegar, talvez, seja hétero, seja homossexual, perguntar pra esposa ou olha, eu tô com autoestima baixa. Vai ser tratado como uma coisa. Aí, se for falar, tô com autoestima baixa por causa do tamanho do meu... Entende? É muito difícil. E esse paciente, não. Ele trouxe, né? E foi uma mudança muito positiva, né? Eu senti ali que foi muito válido isso. Teve um paciente aqui de São Paulo também que teve uma história, essa é muito melhor de memória do que eu, mas que a esposa que reclamava do tamanho, não é? E isso mexia com a autoestima dele. Sim. Tanto que, esse foi um dos que eu falei que é bem acima da média brasileira, viu? Bem acima da média brasileira em relação a volume, em relação a grossura, em relação a tamanho. Mas, sim, trazia essa questão que a esposa trazia algumas questões, então ele estava ali tentando fazer, mas aí não era por ele, né? Era por causa da esposa. Da esposa. Isso, era por causa da esposa. E aí é conflituoso bastante, assim, né? Vocês falaram uma coisa, achei importante. Cortei um pedacinho aí, eu acho que você já tinha acabado, mas você falou uma coisa importante. 8-2. 8 gays para 2 héteros, na proporção. A gente está falando aqui, então, que o mundo gay é mais fálico que o mundo hétero? Eu acho que com certeza sim. Sim, muito mais. Eu acho que com certeza E é também eu penso assim, que a gente não conseguiu, sei lá, estudar isso socialmente. Nós somos gays, então é um direcionamento mais fácil, né? O cliente vir até a gente. Porque eu conheço outras pessoas que atendem mais hétero. Né? Não é uma regra. Mas é um perfil também de profissional. Mas é um perfil. Então, isso é o perfil do profissional. É mais fácil a comunicação, né? Um homem gay vai ter com certeza mais facilidade. A gente está falando de 2 profissionais extremamente nichados no mercado, é isso? É assim, para isso, as portas estão abertas para todos os gays. Mas vocês podem criar uma clínica hétero-friendly. A gente é gay. A gente é gay, mas a gente até atende um hétero. A gente até atende alguns héteros, né? A gente aceita, né? Um hétero, de vez em quando, quiser vir aqui, não tem problema nenhum. Você vai ser muito bem tratado. Vai ser muito bem-vindo. É verdade. Vai ser muito bem-vindo. Eu falo isso porque, assim, existiu há algum tempo atrás, não aqui no Brasil, lá em Buenos Aires, um hotel hétero-friendly. Que era um hotel gay, mas se você fosse hétero, não tem problema. E eu achei isso tão fantástico, porque, assim, era um mercado realmente, assim, de você falar assim, não, você pode vir aqui que você não vai ser maltratado, não. E aí você fala, hoje em dia a gente pode ter uma clínica e fala assim, cara, é hétero-friendly, você pode vir que a gente vai te tratar normalmente. O mundo ficou tão tranquilo em relação a isso que a gente pode gravar um podcast sem o menor problema de falar aqui que a gente trabalha com pênis, como que funciona, como que é. Então, vamos adiante.
Naturalidade. Então, é uma outra pergunta, uma outra questão que todo mundo tem aí. Como que fica o pênis depois? É assim, quanto tempo depois? Porque incha, tudo mais. Depois, pós-procedimento. Quando a pessoa vai olhar e fala assim, ficou natural. Quanto tempo demora isso e como que é? Demora geralmente alguns dias, né? Logo após Só dias? Alguns Pra dias. mim, É que demora depende, bastante. depende de É, cada bastante. paciente, né? A maioria é um pouco mais de um mês, assim. Mas não exatamente. Vamos de passo a passo. Geralmente, pós-preenchimento, realmente, como fica meio inchado, tem esse edema, então o pênis fica com aspecto meio molenga, meio de massinha, né? Conforme o tempo vai passando, vai acomodando esse ácido hialurônico, vai dando formato para o pênis. Ok. Então, o paciente começa a notar um bom desenho, um bom formato, de fato, que fez um bom investimento depois de 2, 3, 4 semanas. Perfeito. E até porque, como o ácido hialurônico ele vai captando água, ele também vai acomodando, vai captando água, vai sendo distribuído. Então, geralmente, o resultado final de preenchimento, eu gosto de falar que depois de umas 4, 5 semanas, por conta de todo esse processo que se dá. Tanto que, pós-preenchimento, o paciente não pode ter relação sexual, masturbação, por 7 a 10 dias também, para evitar contaminação, para evitar que esse produto Acomode de acomode maneira maneira errada. errada. Exatamente. Ele tem que intervir com a enzima, né, e a hialuronidase. Então, depois de um mês, mais ou menos, tá com aspecto bonito, tá com formato bacana, e aí dá para se pensar em colocar mais um pouco, se for a necessidade, se for a vontade do paciente, e se comportar também nesse pênis. Então, depois de um mês, tá bonito. Tá bonito. E fica com aspecto bem natural também. Às vezes o paciente ele acha que fica com aspecto fofo por conta do preenchimento. E, de fato, se a gente for ver a primeira semana, ele vai estar fofo, ficar estranho. Vai estar hidratado, né? Exato, Tá mas depois hidratado. ele fica com aspecto muito bacana. Certo. Fica E uma coisa bem que natural. a gente também tem isso na questão facial ou também, né, no pênis, o paciente ele tem que entender que, sim, foi colocado um produto. Não vai ficar 100% rígido, porque o ácido hialurônico não é rígido. Né? Sim, o que não pode ficar parecendo uma massinha, né? Não pode ficar parecendo uma bexiguinha, uma disforme, né? Isso aí não pode acontecer, né? Mas ele vai ficar ali com uma questão, porque às vezes ele fala assim, mas eu sinto que tem uma parte mais dura, que aí seria o corpo cavernoso, e uma parte um pouquinho mais mole. Eu falo, sim, porque aí é o preenchimento, né? Não tem como você colocar um preenchimento num tecido que vai aumentar e diminuir, e ele vai ficar rígido junto, né? Elástico, não tem como. exato. Elástico, isso não vai acontecer, né? Porque aí os pacientes às vezes trazem uma questão, só que depois que a gente explica muito bem, ele entende, aí sim, fica bem bonitinho, bem Aí vem uma parte importante, explica muito bem. Então vamos falar assim, o profissional que vai entrar nessa área, lá que, eu quero trabalhar com preenchimento íntimo. A gente está falando hoje especificamente de masculino, mas acho que a gente pode até pensar num outro episódio onde a gente fale sobre femininos, né? Mas hoje especificamente é masculino. Mas eu faço feminino. Sim, não é, mas é o que eu passei longe. Assim, ele faz com 2 luvas, gente, bem longe. Não faria. Vamos lá. Um profissional que vai se aventurar a começar a trabalhar isso. Dá orientação aí, dá um caminho das pedras para quem aventurar pretende. é uma palavra perigosa. Exatamente, nesse momento, né? era o que eu queria ouvir de vocês. Assim, pessoa que fala assim, gostaria de trabalhar com isso. Dá orientação para gente. Bora estudar. Muito. A questão de anatomia, a questão do produto que você vai utilizar. É muito estudo, de fato. É procurar boas referências, boas escolas, bons cursos. E o que você falou sobre aventurar, essa é uma questão que a gente vê muito. Exato. De fato, as pessoas estão comprando um curso online de R$50. Que Porcaria! Eu já vi, R$50 de preenchimento. Que você faz o curso em 2 horas, já pega seu certificado e vai se aventurar em fazer um paciente. E aí a tragédia está anunciada, né? Você fez um curso de R$50 online, você não teve uma prática, você não atuou num paciente. Você vai pegar um paciente real, um organismo que é vivo, que é reativo a qualquer coisa que você vai colocar. E, de fato, a tragédia está meio que anunciada. Então, procurar boas referências, bons cursos profissionais, estudar muito, ter boas bases, isso faz com que você tenha um caminho muito mais seguro e muito mais próspero. Eu gostaria de adicionar a questão comunicação da parte emocional e psicológica do paciente, que de todas as áreas, né? Eu acho que esse assunto é muito mais íntimo, muito diferente. O paciente, ele não vai confiar em qualquer profissional. Ele não vai confiar, vi ali pela promoção, eu vou lá fazer. Não, isso tem botox, preenchimento, porque já é uma coisa no mercado há muito tempo. Mas o paciente que vai procurar o peniano, ele quer se sentir muito mais acolhido.
Toda Entendi. aquela questão que a gente já falou, né? Não é qualquer profissional que ele pode ter toda essa parte acadêmica depois, mas ele pode não ter tato para lidar com o paciente. Você falou de uma coisa importante, eu vou falar. Eticamente, eu não tenho paciente. Por quê? Como eu produzo, tecnicamente, isso é conflitante para mim, eu atender alguém. Mas, sim, eu também compro cursos online secretamente, ó a revelação bombástica. Sim, eu compro através de outras pessoas o curso, porque a pessoa também não sabe que é o meu nome, que fui eu. Eu compro o curso e vejo o que está sendo feito lá. Porque, às vezes, daquela técnica que a pessoa fala, eu consigo tirar que, poxa, o produto poderia estar usando um produto desse jeito. Então, é um caminho de pesquisa para gerar uma formulação na Next nisso. Então, eu também compro e eu também me aborreço. Eu também pago o curso e depois falo assim, cara, o que eu fiz? Que porcaria é essa? E, muitas vezes, esse curso às vezes não é baratinho, de R$50, às vezes ele é caríssimo, às vezes é aquele figurão que tá todo mundo aplaudindo, aquela figurona que tá todo mundo aplaudindo e falando, nossa, ela é o máximo, nossa, ele tá fazendo um protocolo disso e tal, e eu vou lá e falo assim, cara, é uma sequência de trambicagens naquele curso gigantesca. E várias vezes aconteceu isso, de eu pagar o curso online e não terminar, não chegar a um terço do curso. Falar assim, não, cara, não. Esse perfil disso tudo não cabe no mundo estético que eu imagino bom. Né? Então, assim, técnicas absurdas. A gente tem profissionais aí que enfileiram uma sequência de absurdos atrás do outro. Então, esse ano fazia um absurdo, aí todo mundo vai, nossa, aquele barulho todo em cima daquela técnica. Aí aparece alguém e fala assim, desculpa, não, isso aconteceu comigo com microagulhamento. Todo mundo fazia de um jeito, e o dia que eu levantei a mão e falei assim, desculpa, isso daí que estão fazendo é porcaria. Tá sangrando por quê? Se o que vocês querem, a estimulação toda está dentro da pele, está indo para fora, para quê? Tal. E acontece com outras coisas. E eu falo assim, existem algumas pessoas, como o caso da doutora Alika Grock também, outros profissionais, que quando a gente ouve esses absurdos, a gente fala não. Assim, não vai aplicar ácido retinóico em pele microagulhada, não. Isso é proibido. Por lei, existe lei. Não pode inventar uma técnica a qual transgrida a lei e ninguém fala em nada e todo mundo achar que aquilo lá é maravilhoso, entendeu? Então, assim, nesse aspecto do que a gente está falando de ética, aqui, de cuidado, o profissional não pode comprar um curso vagabundo e fazer e tal, a gente tem uma série, eu acho que dentro da estética, gigantesca de cursos de gente tecnicamente famosa, é só tecnicamente famosa na internet. Eu falo, cara, famosinho de internet é uma encrenca, porque assim, é o que eu volto a dizer, se está tendo tempo para inventar história, é porque não está atendendo. Então, aí é diferente. Então, eu acho muito legal quando a gente tem porque eu acompanho um monte de gente, que é muito legal quando você vê assim, cara, é pontual. A pessoa lá uma vez por semana vai lá, olha, tá acontecendo tal coisa aqui, que legal, olha aqui. Olha, que legal, olha que bacana que assim, sabe? Então, acho que isso daí é legal dentro da estética. E a parte de preenchimento peniano é assim, vocês acham que vai aparecer uma nova técnica? Que vai ter, daqui a algum tempo, como que vocês acham que o mercado vai ficar daqui 5 anos para esse mercado? Puxando um outro gancho que a gente conversou no anterior com a Alika, tem bastante gente se formando, então, na parte estética. Então, a gente tem biomédicos que trabalham com estética, farmacêuticos, enfermeiros, biólogos agora também, né? Que também trabalham com a estética. Sim. Então, tem muita gente, de fato, entrando na estética, o que é muito bom, porque a gente tem mais opções para as pessoas, talvez pessoas que também estudem mais, que busquem mais pesquisa, mas pelo outro lado a gente tem muito profissional que quer facilidade, que quer muita coisa mastigada. E a técnica do preenchimento peniano, embora uma técnica segura, ainda assim é uma técnica injetável, ainda assim é uma técnica que tem os riscos, né? Então, se a gente não tiver uma boa formação desse profissional que está se formando, né? Tanto na faculdade, tanto graduação quanto nos cursos, daqui 5 anos isso vai ser uma terra de ninguém, né? Onde um procedimento que hoje é visto como seguro, como uma técnica replicável,
talvez mais tarde seja até proibida. Porque a gente não tem um isso, padrão de aplicação, não tem como seguir da forma apropriada, né? Uma das coisas, assim, em relação a muitas técnicas, uma vez eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, parece que o mercado, né, não o mercado real da estética acadêmica, né, fisiológica, mas o mercado da modinha, toda hora tá surgindo técnica nova. Eu fico pensando assim, eu queria saber se o ser humano também está evoluindo geneticamente, fisiologicamente, enquanto tantas técnicas novas estão surgindo. Porque eu penso assim, é tanta coisa nova surgindo que eu penso assim, a minha espécie mudou e eu não sabia. Será que tá surgindo novas pessoas que têm, sei lá, alguma diferença? Porque é muita coisa nova. E quando você para ver, estudando realmente, né, que é o que a doutora Alica fala sempre, a gente tem o básico, a base estruturada, ela não muda. Né? É a mesma, né? Se você estrutura, se você sabe, você não vai ficar imitando modinha, né? E aí a parte da estética íntima, eu vejo assim que pode ter uma questão difícil para todo mundo, que pode ser até proibida, né? Como a gente vê outras coisas acontecendo facialmente, né? Justamente por causa dessa coisa. E o mercado hoje, eu vejo que é muito influenciado pelo digital, não só o mercado de estética, infelizmente o mundo está fazendo isso, né? E está deturpando estruturas que são íntegras. Pontualmente, né? Continuamente. Então, eu acho que, sim, vamos ter um perigo aí, assim, no futuro, eu acho. Bacanérrimo, adorei falar de pinto com vocês. É um assunto que não sai da boca, né? Ó, eu tenho aqui duas sacolinhas para dar para olha. vocês. Uma enroscou aqui no pé da cadeira. Ai, que maravilha. Deixa eu coisa ver. totalmente diferente. Obrigado. E eu queria que vocês, então, olhassem lá para a nem câmera e dessem câmera? aquela ali, ó. Olha para ali, aquela câmera ali, dá o seu contato para as pessoas que quiserem procurar vocês. Encontrar pelo Instagram é @Rodolfo_Gucci, G-U-T-H. E meu é o Instagram, né? Estou sempre lá no Instagram, que é @FelipeAjala. Ajala é A-J-A-L-A. Feitíssimo. Galera, muito obrigado por vocês estarem aqui Obrigado mais pelo uma convite. vez. Maravilhoso. Maravilhoso, vocês são fantásticos. Me divirto horrores com isso, com essas histórias. E eu acho que é o primeiro podcast do mundo com 3 gays falando de pinto. Foi ótimo isso. Foi ótimo. Brigadão. Galera, e para você que gostou, compartilhe aí o nosso podcast. A gente vai estar sempre por aqui. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo.